in spagnolo. É essa filosofia de vida È questa filosofia di vita que nos dá uma alegria imensa. che ci dà una gioia Porque a immensa. vida tem sentido. La vita ha un senso. Nós estamos na terra para amar. Siamo sulla terra per amare. O homem que nos ofereceu essas bases em 5 livros, E questo uomo che ci ha dato queste basi in 5 libri, Allan Kardec, Allan Kardec, estabelece fronteiras para a nossa plenitude. stabilisce delle frontiere per la nostra pienezza. Todas as religiões falam da imortalidade da alma. Alô, amigos. Bem-vindo em mais um Debatendo Joana de Ângeles, aqui pelo canal do YouTube da Amergues. E hoje temos a alegria de contarmos com 2 presenças maravilhosas conosco, da Itália, né? Nossa querida Regina Zanella, que é presidente da Federação Espírita Italiana, e a Susana Barba, que coopera junto, traduz a Revista Espírita para o italiano, e é estudiosa de Joana de Ângeles lá na Itália. Tanto a Regina como a Susana, elas estão estudando Joana de Ângeles, e a proposta hoje é justamente conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que elas percebem o movimento espírita na Itália, como é que Joana está sendo integrada e assimilada dentro da cultura italiana, nos grupos de estudos. Então, eu dou boas-vindas aí para a Regina, para a Susana. Vocês querem falar um pouquinho mais de vocês? Regina, tudo bem? Tudo bem, Gelson? É um prazer, uma alegria. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. E, naturalmente, nós estamos chegando aqui hoje graças a você e Joana, direto ou indiretamente, também conosco aqui na Itália, porque já há algum tempo que estamos estudando, né, a série psicológica. Graças a Deus, alguns livros, não muitos, mas 3, 4 títulos de Joana já foram traduzidos para o italiano pela Edições Nazareno, isso já há alguns anos, e isso nos incentivou a começar o estudo, que é Jesus Atualidade, Amor, Imbatível Amor. E então, também, naturalmente, conflitos existenciais é muito importante para nós. No começo, as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade para compreender, principalmente conflitos existenciais. Mas, através do Jesus Atualidade, foi muito mais simples começar a entrar nessa ótica. Tanto é que aí começamos um grupo de estudos, um semanal, e isso já há 4 anos atrás, e não paramos até hoje. Que maravilha. Tu está há quanto tempo à frente da Federação Espírita aí na Itália, Regina? A Federação Espírita teve 2 fases. Nós começamos oficialmente, na verdade, com a doutora Marlene Nobre, a causa de um evento que nós iríamos fazer aqui da AME, em 2003. Mas depois ela ficou parada com as atividades por alguns anos, então nós recomeçamos em 2019, final de 2019. Então é quase como se fosse de 2019 para cá. Que ótimo. A Regina é brasileira, está há muito tempo na Itália, né, Regina? 35 anos. Já a Susana é italiana, né? Da Gema aí, né, Susana? Como é que é para uma italiana estar estudando Espiritismo, Joana de Ângeles? Me fala um pouquinho da tua experiência. Sim. Bom, para mim foi uma descoberta. Sinceramente, me aproximei ao Espiritismo um pouco por acaso, com curiosidade, porque eu morei 10 anos no Brasil e já sabia que existia toda essa filosofia, disciplina, mas nunca tinha me aproximado nesse sentido. E foi de verdade uma descoberta. E quando começamos a ler os livros de Joana de Ângeles, ainda antes da pandemia, verdadeiramente para mim foi uma surpresa, foi muito interessante descobrir todo esse estudo de vocês e como vocês conseguem, como se fala, cruzar a parte psicológica com o lado espiritual. Realmente, para mim, foi muito tocante isso. Eu acho muito profundo para nós. Na Itália, nós somos latinos e muito pouco racionais, na minha opinião.
mas pelo fato de ser na Europa, pelo fato de viver em um certo modo, em um certo jeito, as pessoas não têm nenhum tipo de consapevolezza, não sei como dizer em português, do fato de ter esses dois lados, o lado racional e o lado mais emotivo. É muito pouco explorado. E quando nós falamos entre pessoas adultas, os colegas, tem todo um lado que absolutamente não, as pessoas não querem ver. Pelo contrário, pelo fato de eu ensinar a jovem, né, logo no começo da adolescência, a gente percebe todo um movimento emotivo e também ligado a um lado espiritual muito grande. Para mim, foi uma grande ajuda ter me aproximado do espiritismo, estudar Joana de Angeli, discutir com os grupos ligados ao grupo de Regina, porque verdadeiramente eu fiquei muito enriquecida com esse lado. Essa é a coisa que mais me chamou a atenção, essa possibilidade de juntar, falamos assim, o lado científico e o lado espiritual, que eu nunca vi nada de mal, até porque morei 10 anos no Brasil e eu sei que vocês passam e transitam entre uma coisa e a outra, e tem esse lado muito humilde, eu acho, perante o infinito, a natureza, que nós não temos aqui, só algumas pessoas. Depois eu descobri grupos, gente que se movimenta, mas são ainda grupos pequenos. As pessoas não falam de verdade na frente de todo mundo, porque não seriam entendidos. Então, eu acho muito, muito interessante esse lado, a parte científica e o lado espiritual, que se cruzam para poder ajudar as pessoas, consolar as pessoas, ir mais na frente. Verdadeiramente é uma ajuda, foi uma ajuda também para mim. Há quanto tempo tu conhece o Espiritismo, Susana? Tu está estudando, envolvida com o estudo do Espiritismo há quanto tempo? Eu acho que agora serão 4 anos, 4 ou 5 anos. Uhum. Sim. E mudou muita coisa na tua vida depois que tu começou a estudar, a se interessar pela doutrina espírita? Sim, sim. Eu fiz quando jovem, eu fiz uma parte, 2 anos de um percurso psicanalítico junguiano. Então, para mim, não era tão longe, mas não tinha entendido nada na época. Agora, insomma, desenvolveu todo um processo dentro de mim, até por ter entendido que não sou eu a errada, mas é uma situação de todo mundo, como dizer, são vários graus que as pessoas têm que passar, tem situações que às vezes a gente não consegue entender, senão dando, como dizer, senão vendo que tem esse lado da reencarnação, desses, às vezes, de situações que vêm muito de longe. Para mim, eu acho que eu mudei, com certeza. Tenho mais consciência de ter que ter uma firmeza e também enfrentar o mundo para aquilo que é. Então, ter uma aceitação das situações que acontecem na minha vida, no trabalho, assim, e ter um pouco mais esperança. O discurso da fé. No final de tudo, a gente sabe que pode acontecer de tudo, mas também pode ter uma reviravolta e as coisas se abrir. Não é sempre uma tragédia. Coisa que aqui na Itália, no norte, sobretudo, porque a Itália do Sul é muito diferente, mas no norte é muito pesante, tem uma energia muito pesante. Nesse sentido, é tudo bastante trágico. E para mim isso foi uma grande força,
Sì, rincontrei a energia do Brasil, que eu tinha tanto amado, encontrado. E, sobretudo, o jeito de lidar com as pessoas e, pelo meu trabalho, com as crianças. Então, ter um olhar um pouco mais aberto perante eles. E também não dar sempre, como dizer, sempre não julgar. Nós, professores, somos muito julgadores, não sei como dizer. Agora não, eu me permito de ficar com um passo atrás. Importante tudo isso, né? Regina, tu que está há muito tempo na Itália, vendo a Susana falar, que são da cultura italiana, dessa questão trágica que ela falou, como é que é para ti, que está olhando um pouquinho de fora, né? Mas que está há muito tempo já dentro da cultura italiana, como é que tu vê assim, essa realidade do povo italiano e a contribuição do espiritismo para a cultura, para as pessoas da Itália? Olha, Gelson, eu vejo mais ou menos um pouquinho como eles, no certo sentido, porque eu comecei os estudos aqui na Itália. Se eu tivesse começado, talvez, no Brasil, eu teria vindo com uma outra ótica, né? Uma outra observação. Mas eu comecei aqui, inclusive com a doutrina espírita. Me tornei espírita na Itália, não no Brasil. Então, o nosso trabalho foi realmente de crescimento, de construção, junto com os italianos. Inclusive porque no início nós eram praticamente todos italianos e somente eu brasileira, pelo menos nos primeiros tempos. E eu já estava bem acostumada com a cultura daqui. Mas, tendo a oportunidade, felizmente, de estar fazendo essa ponte, de estar indo ao Brasil, de ter ido ao Brasil depois disso, posteriormente, mais vezes, participado de estudos no Brasil, etc., etc., compreendo hoje que não poderia ser de outra maneira, porque a nossa cultura, mesmo sendo, eu digo Brasil, misturada às vezes com tantas outras, um pouco de uma, um pouco de outra, é de qualquer maneira muito diferente. Então, o nosso olhar nessa questão é diferente do europeu e é diferente do italiano. Mas numa base que eu acho, inclusive, muito simples. Né? Duas coisas que, pelo menos a minha observação, tá? Me permita que é uma coisa pessoal, claro. Eu não sei se pode servir para alguém. Então, a primeira diferença, observação que eu notei foi o sol. E uma pessoa pode dizer, mas que diferença faz o sol? O sol faz muita diferença. No caráter das pessoas, na impressão de como vivem as coisas. E a segunda foi a alegria e o otimismo, ligado ao sorriso. São duas questões que eu achei que faltavam aqui, mas quando eu vi países do norte da Europa, achei que até a Itália tinha muito. No começo eu achava que faltava, mas quando eu fui para o norte da Europa, eu pensei, nossa, a Itália é como o Brasil. Eu volto correndo para a Itália, né? E fiquei aqui até hoje, porque eu achei que da Europa era o país mais próximo do Brasil. Por quê? Porque a visão da vida do outro muda a partir de nós mesmos, de como nós vemos as questões. Então, eu acho que o italiano tinha, principalmente no norte, como diz a Susana, inclusive uma visão muito pessimista da vida, mais pessimista do que otimista, no sentido geral. E não acaso o norte é mais frio do que o sul, que é muito mais ensolarado. Então, muda até o caráter das pessoas entre norte e sul. Quando nós começamos com a doutrina espírita, com a filosofia espírita, eu levei muito tempo para entender qual era a diferença do espiritismo italiano e do espiritismo do Brasil. Por quê? Porque já tinham pessoas aqui que se diziam espíritas, e estudando e vendo a história do espiritismo na Itália, a Itália começou quase contemporaneamente com o Brasil, porque em seguida as obras já tinham sido traduzidas para o italiano, já no final de 800, começo de 1900. Mas o caminho que tomaram foi completamente diferente. O italiano se concentrou na pesquisa, na busca e no comprovar que os médios não estavam certos. E o Brasil já acolheu muito mais e foi aumentando essa questão. Portanto, uma literatura como aquela de Joana é muito bem-vinda e aceita no Brasil e tida como uma coisa assim, entre aspas, verdade, é isso mesmo.
para os italianos, uma literatura escrita e se falar que é de um espírito, já pode causar um pouco de dúvidas. Para quem sabe, mas quem é? Mas por quê? Mas os espíritos, porque eles não tiveram essa experiência mediúnica aqui. Porém, se uma pessoa não sabe disso e lê como se fosse um autor, uma pessoa, entre aspas, encarnada, simplesmente, etc., etc., aí a concepção muda. Aí eles acham que realmente é uma coisa muito profunda e que explica muitas coisas. Eles Por focam no fim, conteúdo do material lido, o quer dizer que a conteúdo, coerência e profundidade. sim, sim. Aí eles nem pensam a questão de como foi escrita, como chegou essa literatura, né? E então, por fim, hoje como hoje, a gente, e eu acho, inclusive, que compreender a filosofia espírita e compreender a mensagem de Jesus é quase, não digo impossível, mas é outra coisa depois que a gente conhece a literatura da Joana. Entender melhor Cristo, entender a mensagem de Jesus, então não fica só na base psicológica, mas entra na base filosófica e numa situação muito mais ampla, mesmo da nossa vida de todos os dias. Foi também por isso que no momento em qual nós estávamos entrando na pandemia, e naquela solidão interior que era muito forte, que convidava a todos, tipo assim, vai para dentro e pensa e raciocina, que nós paramos com tudo. E aí nos concentramos quase que prevalentemente no estudo da série psicológica, porque nós vimos nela um norte, uma direção, uma força para as pessoas resistirem ao momento que nós estávamos vivendo interiormente e conseguir ir adiante e voltar a ter fé e esperança no futuro e no ser humano. Então, é por isso que, transcorridos 2 anos, nós ainda temos o encontro semanal e graças a você e ao nosso grupo de psicólogos da AME, que nós somos assim, eternamente gratos, porque eu acho que isso permitiu às pessoas que se engajaram neste grupo, entre aspas, de se salvarem de tantas condições que outras pessoas não sempre tiveram, porque não compreendiam, porque não sabiam, porque era difícil, etc, etc. Voltar-se para si mesmos e a busca de si mesmo, conhecimento interior, eu acho que foi fundamental, não só para mim, mas para tantas outras pessoas também. E nisso proporcionou, e concluo, uma união, brasileiros e italianos. É interessante para quem está nos ouvindo, a Regina ela montou um grupo de estudo semanal, né, que acontece então já há mais de 1 ano, 2 anos, né, 2 anos e pouco, né, em cima justamente da série psicológica, e onde as pessoas que faziam parte desse estudo são, na grande maioria, italianos. Então, isso que eu acho que é interessante. Né? Então, isso eu gostaria de saber um pouquinho mais de você, tanto da Suzana, que é italiana, como da Regina, que, apesar de estar tanto tempo na Itália, é brasileira. Como é que vocês sentem as pessoas que participam do grupo de estudo? Já que a Itália, de um lado, tem uma tradição religiosa muito grande, mas dentro do escopo católico, né? Apesar de ter um Ernesto Bonzano, um Pietro Baldi, que são personalidades importantes que surgiram na Itália, né? Como é que é essa questão da religiosidade para o italiano e esse contato assim com a experiência que o espiritismo, em especial as obras da Joana de Ângeles, oferece? Como é que vocês veem esse processo de uma tradição religiosa que é um pouquinho diferente, mas que é muito forte na Itália, né? Pode falar você, Suzana, eu falo depois. Sim. Eu também, sabe, é uma domanda difícil, porque eu morei tantos anos fora da Itália, fiz um tipo de estudo que me aproximou muito aos outros tipos de religiosidade, e por muito tempo nunca mais entrei numa igreja católica, por vários motivos. Eu descobri muita gente, muito italianos como eu, que estavam se
perguntando muitas coisas, que estavam estudando, que estavam procurando. Às vezes percebo como eu, que também estava procurando há muito tempo, como dizer, ao lado da nossa religião, que é aquela católica, mas muitas perguntas, muitas dúvidas perante algumas escolhas, algumas posturas da Igreja Católica, ou interpretações, por exemplo, do Evangelho, de outras coisas que nós estudamos quando fizemos o percurso católico, não? Quando jovem. Mas depois, sempre a gente teve, pelo menos as pessoas da minha idade, teve muita crítica perante muita postura da igreja. E então, para mim, foi uma surpresa ver todas as pessoas que tinham a minha mesma dúvida, que estavam se perguntando sobre algumas coisas, mas sempre com um olhar especial no discurso, nas palavras de Jesus, que sempre Jesus se colocou em um jeito bastante revolucionário. Então, como dizer, foi mais uma surpresa ver todas essas pessoas que estavam procurando uma saída, um percurso onde se encaixar, de um lado. Do outro lado, às vezes, percebo que são pessoas, às vezes, que estão procurando mais um lado oculto, podemos falar, entre aspas, porque às vezes tiveram experiências muito pesadas em casa, ou estão esperando uma resposta de outro nível, não? Como dizer, para dar uma resposta a dilemas ou a situações que eles vivenciaram. Então, não sei se eu fui clara. De um lado, eu acho pessoas que estão procurando uma resposta além da nossa vivência do cotidiano, quindi uma resposta do além. E tem pessoas que estão procurando no percurso de Jesus, nas palavras de Jesus, porém, uma outra resposta, um outro percurso que não seja aquele da Igreja Católica, que foi bastante, como se fala, fechado, impositivo, que não explica muitas coisas, que são segredas ou que não querem explicar. Para mim foi isso. Tu acha que há uma crise espiritual aí na Itália? E tu acha que as pessoas estão abertas a buscar esse apoio espiritual, ou elas são descrentes nesse discurso religioso? Como é que tu vê isso? Tu que convive com outros italianos, com familiares, com amigos, com colegas, como é que tu vê isso? Eu vejo que tem uma grande crise espiritual, porque aqui na Itália, muita gente, eu também, por um tempo muito longo, frequentei um centro budista muito importante, eu vi muitos italianos andando, procurando, tendo uma ajuda firme também nesses centros, e vejo muita gente frequentando vários tipos de centro religioso, energético, de cura. Então, no começo, como eu sou uma estudiosa de antropologia da religião, e depois de 10 anos passados no Brasil, eu olhava todos esses movimentos com grande curiosidade, às vezes com receio, mas agora eu sinto que as pessoas estão procurando, porque é uma situação geral, global, que, como dizer, onde as pessoas têm que procurar. Então, eu vejo minha mãe, que continua indo na igreja, fazendo rosário, tudo isso, mas ela também, às vezes, quando eu falo alguma coisa ligada mais ao espiritismo, ela me olha um pouco assim, mas eu sinto que também as pessoas um pouco mais idosas, mais religiosas do que as pessoas da minha geração,
che furono mais revolucionários, non todo mundo, ma una grande parte, como dizer, estão procurando outros percursos. Tem centro hindu, tem centro budista, tem centro, vários tipos de centro, que se percebe que a gente está procurando. Tem muitos grupos de voluntários. Agora, durante a época da pandemia, tem bairro aqui em Milão, Niguarda, que foi sempre muito ativo, que os voluntários assim floresceram e ajudavam os velhos, e ajudavam as pessoas que tinham Covid com cachorro em casa. Como dizer, eu descobri a base das pessoas que está se movimentando, se mexendo. Para mim foi uma coisa muito boa, eu fui muito feliz de ver toda essa gente, velho, jovem, que começaram. Agora, falta, na verdade, um percurso mais de estudo, porque o Espiritismo é estudo. Até eu gostaria de estudar mais de aquilo que vocês falam, porque sinto que são muitas coisas e a gente tem que, pelo menos para mim, que sempre estudei, que tenho um percurso atrás de mim, tem que ser esclarecido, todas essas coisas. Tem que ser, às vezes, vocês fazem a palestra, a conferência, a gente tem que parar um momento, porque são muita coisa, também próprio para esclarecer. E também, para mim, que venho também desse lado um pouco asiático, budista, seria muito interessante que vocês, que pudéssemos fazer também próprio um lado prático, as técnicas, as meditações, a respiração, às vezes até se abrir muito. Eu fiz muitos encaixes com o budismo, sinceramente. Quando vocês falam, até estou lendo agora Nosso Lar, estou escrevendo agora, estou anotando para fazer as perguntas. Eu vi algumas palavras que são as mesmas. Para mim foi na felicidade, porque a verdade é uma, acho. Claro. Porém, é claro que a minha estrutura mental é mais ligada, vamos a dizer, ao espiritismo, à estrada católica, porque a minha cultura é essa. Os meus ancestrais, pelo menos, até um certo ponto, foram eles. Não sei se eu expliquei, mas eu sinto que tem uma busca, eu sinto que muita gente está falando. Tem muita vergonha para falar, tem muita vergonha, porque nós, professores, perante nas escolas da Itália, temos crianças de todos os lugares do mundo. Então, ou você abre a cabeça e o coração, ou não consegue fazer nada. E o jovem tem muitos problemas emotivo, de briga com os pais porque não querem, não são muçulmanos, e aqui somos, as crianças vivem de um outro jeito. Não só, eu vi tantas coisas nesse ano e eu senti que se você abre o coração, consegue falar com qualquer pessoa, até também se eles são abertos. Então, veramente me deu um grande impulso ao espiritismo agora. E no começo não tinha entendido bem quando vocês falavam é uma ciência. Eu não tinha entendido. Depois de um tempo. Não sei se eu expliquei. Claro, ótimo. E tu, Regina, como é que tu vê esse processo todo aí, esse momento mundial, a questão dos italianos estudando a Joana de Ângeles contigo, como é que tu sente eles nesse movimento? Como é que tem sido essa experiência para ti? Foi realmente um processo, sabe, Gelson, que eu venho acompanhando mais ou menos há 25 anos dessa parte, desde que até, na verdade, eu iniciei antes mesmo do espiritismo, porque eu também era de formação católica, mas aqui procurando a igreja, uma coisa e outra, eu vi que era bem diferente no Brasil, então a coisa não me chamou muito a atenção. Mas, desde que eu me tornei espírita, eu comecei a procurar, a princípio, grupos espíritas,
quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu comecei a procurar grupos espíritas e não encontrava, e não tinha. E faço uma ressalva para recordar-se que naquela época, como se fosse a era, sabe, uma outra era, 1995, 96, já a gente se comunicava, parece pré-história, mas com fax. Nós não tínhamos a comunicação de hoje, então era uma coisa ainda muito etérea, muito mais difícil ainda para imaginar de como realizar isso. Eu me recordo que eu não era espírita ainda, eu trabalhava como jornalista e um dia me chamaram, ou melhor, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, acho que foi de 90, eu não me recordo se foi 92 ou 94, eu não sou muito bem de futebol, mas é um desses 2 anos. E eu saí para fazer uma matéria entre os brasileiros, eu escrevia para a comunidade brasileira, para ver como é que estavam comemorando a questão da Copa. E eu entrei no restaurante brasileiro, uma pessoa que estava lá começou a conversar comigo e falou assim, nossa, você tem que entrevistar uma pessoa que vai estar aqui a semana que vem, um brasileiro, é muito importante. Ele contou e falou, e eu não sabia quem que era, eu falei assim, não sei se vai interessar para o jornal, e uma coisa e outra. Enfim, eu fui, chegou o dia, era uma terça-feira, e eu fui na tal dessa conferência para entrevistar o brasileiro que estava fazendo a palestra. E o brasileiro terminou a palestra, não tinha entendido quase nada. Aí esse meu amigo falou assim, eu vou te apresentar. É um orador espírita, se chama Divaldo Franco. E eu falei assim, olha, eu não conheço, mas muito prazer. E ele me apresentou. E eu me recordo que eu falei assim para o Divaldo, eu falei assim, olha, senhor me desculpa, tem algumas coisas que eu entendi, que eu fiquei na dúvida. Ele falou, então você escreve um fax e manda para o meu hotel e depois mais para frente eu te escrevo. Dali, até nós começarmos com o grupo, efetivamente, passaram-se mais ou menos 2 a 3 anos. E nesse meio período foi quando eu procurei os grupos espiritualistas e eu me deparei com um fenômeno que existe até hoje. Existe há muitos anos na Itália e eu não conheço outro lugar que tenha uma coisa similar. Foi a questão dos pais que perderam um filho. Eles constituíram um mundo por si, uma categoria por si na Itália, porque eram pais católicos que perderam filhos e não encontravam respostas na Igreja Católica. Como a mediunidade não pertence ao espiritismo, eles se aproximaram de médiuns para ter notícias e saber que os filhos ainda viviam. Mas eles não ligavam uma coisa com outra com o espiritismo, porque quem estudava o espiritismo era mais da parte da ciência, estava na parte das pesquisas, mas não na parte nem moral e nem da consolação. O espiritismo une tudo isso, mas aqui era tudo separado, cada grupo vivia o seu momento, a sua ação. Então, quando eu cheguei pela primeira vez num congresso de pais que perderam filhos, eram congressos que para a Itália eram congressos grandes, no Brasil talvez não queira dizer nada, mas num congresso de 400, 500 pessoas que lotam uma sala, todo mundo triste pedindo notícias para saber, não tinham aqui os médiuns que davam mensagens aos desencarnados, tinham essas ocasiões nesses congressos onde tinham os médiuns nesta ocasião. Então, eles não entendiam o que eles eram, eu quero dizer assim, os italianos. Por quê? Eles convidavam os padres. Nestes congressos, inevitavelmente tinham os padres. E os padres estavam sempre dentro das reuniões mediúnicas também, porque eles também queriam entender. Uma das fotos mais interessantes que eu fiz, que eu publiquei na Revista Internacional do Espiritismo, em 97, foi num congresso desses de pais que perderam filhos, organizado pela editora Mediterranée, que é a única, na época, a única que publicava os livros de Kardec, livros da espiritualidade em geral, de várias filosofias e religiões. A cidade se chama Católica, justamente, e nessa cidade fizeram este congresso. Então, chegou a hora, todos os congressos normalmente terminavam com uma missa, domingo de manhã, ao meio-dia terminava o médium de falar e entravam os padres. Então, a mesa de palestra se transformava num altar. Então, naquele altar, naquele dia, tinham 3 padres, e 2 em particular, que um é padre François Brun, que depois eu fui conversar com ele, e ele me falou que tinha ido para o Brasil, que conhecia o Brasil, falava português, um padre francês. Um outro era um padre italiano, o Derico Pasquale Magni, e ele fazia palestras lindas
sobre o corpo de luz, que eu falava para ele, padre, o senhor está falando do perispírito, e nós discutíamos sobre isso. Ele falou, não é espiritismo, isso é coisa de espiritismo. Eu falava, mas então, mas o senhor está falando de espiritismo sem saber que está falando de espiritismo. Então, Gelson, naquele frangente, eu me via no meio do caminho, porque eu estava chegando com os estudos espíritas. Eu me propunha de falar de espiritismo e ninguém aceitava. Aliás, me mandavam embora dos encontros, porque eu falava a palavra doutrina espírita, até eu entender que era quase proibido falar a palavra doutrina, porque era ligada à palavra doutrina católica. Então, eu tive que tirar. É filosofia espírita, ciência espírita. Eu notei logo que aqui a palavra que nós dizemos para uma pessoa muda completamente o contexto e a reação dela em relação a nós. Conforme for a palavra, eles constroem uma barreira e não te escutam. Toda a Europa, né, de doutrina, dá uma ideia de uma coisa imposta, né, sem critério, sem reflexão. Né? Exato. Então, quando eu falava de doutrina espírita, eu falava, pelo amor de Deus, isso é coisa, entre aspas, né? Do passado, não existe, ou vocês vão mexer com os mortos, e não sei o quê, e a bruxaria. Então, foi uma luta nos primeiros anos mudar o glossário. Nós tivemos que mudar o dicionário, as palavras, explicar o que era do ponto de vista espírita para serem aceitos e compreendidos. Então, foi um trabalho que durou vários anos e, graças a Deus, nós estamos vendo uma mudança nestes anos. Eu me recordo que um dos primeiros congressos para a paz que eu participei, a primeira coisa que eles me pediram foi: não fala a palavra reencarnação, porque se você falar essa palavra, os pais não vão aceitar, porque eles vão pensar que eles vão morrer e vão chegar do lado de lá e o filho vai estar reencarnado, eles não vão mais encontrar os filhos deles e vai ser uma confusão. E eu falei a palavra realmente reencarnação e foi uma revolução, só queriam me mandar embora daquele congresso, todo mundo não aceitava. Hoje em dia, reencarnação é uma das palavras mais tratadas, aceitas e compreendidas. Os italianos, então, que eu encontrei nestes anos, estavam nessa fase, os mais espiritualizados, porque estavam tentando encontrar o que o Espiritismo fala, a doutrina do Consolador, a consolação. Uma outra parte eram católicos não praticantes, como nós dizemos assim. Não eram de ir na missa e não vão até hoje. Então, eram pessoas que estavam sempre no meio do caminho e não sabiam nem o que era. E muitos, como diz a Susana, se deram ao budismo para poder tentar. Quem procurava uma outra forma de espiritualidade, encontraram no budismo, porque não encontravam no catolicismo. Eu encontrei muito mais católicos no Brasil do que na Itália, na verdade. Quando você vai nas missas, ou você vai lá no Vaticano, aquele monte de gente, é tudo estrangeiro, são todos de outros países. De italianos não tem esse monte de gente ali que está ali, ou que frequenta, etc, etc. Então, quando nós começamos com as palestras e trazendo a realidade espírita, foi muito bem aceito desse ponto de vista, mudando todo o linguajar, todo o modo de explicar, adaptando a linguagem aqui, etc, etc. Aí, com isso, foi uma coisa realmente que foi muito bem aceita pelos italianos, e estamos vendo isso que vai crescendo no arco dos anos, e sendo sempre mais aceito. E mesmo para quem hoje não fala espiritismo, que é uma coisa relevante até um certo ponto, porque o que importa é o conceito, é o que as pessoas acreditam dentro delas. Então, quando chegou o filme Nosso Lar, que eles começaram a ver aqui clandestinamente, foi uma descoberta, foi um dos filmes mais vistos pelos italianos através da internet, através do YouTube. Então, não acaso a gente lutou muito para poder dublar o filme e ter ele em italiano, porque o italiano não gosta de legenda, não gosta de ler. Eles querem escutar. Não acaso eles são dos melhores dubladores do mundo, porque a questão deles é a dublagem. E eu me recordo que eram milhares e milhares de pessoas que assistiam o filme Nosso Lar. Hoje em dia, podemos dizer que no ambiente espiritualista, em geral, e isso eu fico realmente muito feliz, Gelson, em geral, não é católico, é protestante, é evangélico, o que tiver na Itália, é difícil você encontrar uma pessoa que não viu o filme Nosso Lar. E quando você fala assim, você assistiu uma vez, você não encontra quem assistiu uma. Eles assistiram 5, 6, 7 vezes.
Então, eles conhecem o Nosso Lar, eles conhecem Chico Xavier, eu falo que é o movimento ao contrário, e agora estão chegando no Kardec. Então, isso foi uma coisa que propagou, então não ficou assim uma coisa, eu acho que é bem isso, o que Kardec falava da mensagem espírita como sendo o futuro das religiões e não a religião do futuro, ou seja, o conhecimento espírita ele pode estar chegando e está se transformando as pessoas em qualquer filosofia, em qualquer religião. Isso eu acho que é uma coisa para nós das mais positivas hoje em dia. Então eu vejo isso com muita alegria. Hoje em dia, nos congressos que nós participamos, não tem mais essa divisão. A gente é sempre apresentado como espírita, mas ninguém mais olha para a gente com desconfiança, é muito bem aceito. Então, chegando agora, por fim, a literatura de Joana, vem só completar toda essa fase e esse período. Eu acho que agora nós estamos no momento ideal, é o momento certo. Que ótimo, né? E realmente, e agora tem a continuação do Nosso Lar, né, com a filmagem dos Mensageiros, que já está iniciando, então vai ter uma possibilidade disso se ampliar, né, Regina? Porque realmente, hoje em dia, o mundo globalizado favorece que esse mundo da mídia, da informação, possa ser melhor compartilhado, né? Suzana, Sim, exato. Em especial a questão da Joana de Ângeles para ti. Tu já tem uma ideia um pouquinho maior do espiritismo como um todo, né? Os conceitos de reencarnação, entre outros conceitos. Mas qual é o papel de Joana dentro desse processo todo? O que ela vem colaborar no teu processo como pessoa ou enquanto dinâmica do grupo que tu participa e tu para ti, tem algum fator mais importante no estudo dela? Sim. Sim, porque, claro, ela explica muitos núcleos que nós, até explica muita coisa de mim, explica muita coisa minha, os conflitos, as coisas que eu vejo de mim, da minha família, dos grupos com os quais eu trabalho. Então, o fato, repito, que me encantou é que tem esse encaixamento entre todo o lado psicológico que nós podemos trabalhar aqui com um lado espiritual e fornece explicações. Quando a gente leu os livros sobre, não me lembro agora o nome em português, que fizemos com Regina, que tinha todas essas divisões de todas, não só a depressão, as ansiedades. Conflitos existenciais. Graças, conflitos existenciais. E para mim foi uma descoberta, porque lendo, e é assim que eu me senti naquela ocasião, ou que eu vi outras pessoas se comportar nesse jeito. Como podemos sair? Qual é a possibilidade que nós temos? Porque outra coisa que eu percebo aqui, sempre como professoras, fazendo curso de reciclagem para nós, não? É sempre, como dizer, até o psicólogo, não só, fornece anamnese o porquê, a situação daquele menino, mas como se consegue sair dessa situação? Como a gente pode, de verdade, ajudar um jovem, um adulto? É como se não tivesse uma resposta, não? Tem uma abordagem atrás de tudo isso que mostra como se fosse uma pintura, mas não tem como chegar àquela alma, àquela pessoa. E esse foi o lado que me ajudou mais lendo Joana de Ângeles, escutando as palestras. Como dizer, que vocês nos ajudaram a ver um caminho, a ver uma possibilidade, a entender que tem uma gradualidade, que as pessoas têm que se
focalizar sobre ele nos mesmo, um autodescobrimento para poder depois ir para fora e ajudar os outros. Essa foi o lado que me tocou mais, que me deu uma luz e também que me deu mais esperança, não? De fazer. Na verdade, isso é um ganho para nós também aqui no Brasil, Suzana, né? Eu acho que Joana, ela consegue ampliar realmente esse universo do nosso mundo interno, integrando, como tu falou, a realidade espiritual e psicológica, e nos dá mais ferramentas práticas, né, de poder realmente vivenciar o Evangelho de Jesus, compreender melhor a proposta do Cristo, trazendo para o nosso comportamento, porque essa é a proposta do Espiritismo, né? De poder fazer um trabalho de transformação interna em favor de uma consciência mais ampliada, de uma ética mais cuidadosa e mais amorosa. Eu acho que Joana nos ajuda a poder realmente integrar o Evangelho de Jesus com a dinâmica da vida, né? E poder trazer isso para o nosso comportamento. Eu não sei como é que Sabe, Gelson, eu vejo com alegria, porque me parece, porém, que este é o momento de Joana, porque não é só a Itália. E eu tenho visto um número crescente de grupos, de pessoas que estudam, que estão levando conhecimento. Pode ser uma minha impressão, mas eu tenho visto isso muito. Com certeza. E como é que tu percebe essa influência de Joana na Itália? Tu sente a importância dela com o pessoal que está fazendo o estudo aí com você, Regina? Como é que tu percebe isso na vida deles? Percebo, tanto é que a gente não conseguiu parar. Nós não conseguimos de parar o estudo, é isso que eu quero dizer. Quando eu falo, vamos fazer, o pessoal fala, não toca na segunda-feira. Não se mexa. Vamos continuar assim. Na verdade, nós havíamos começado com um grupo às sextas-feiras à tarde, no nosso grupo em particular em Milano, para um grupo de mais passe. Eu me recordava que no Brasil tinha uma casa espírita, eles faziam um trabalho do passe à tarde, e que era precedido por uma leitura do Evangelho. E aí eu falei assim, vamos fazer diferente, vamos fazer o nosso passe, mas vamos começar com uma leitura de Joana. E foi assim que nós começamos, com Jesus e Atualidade. E eu via sempre um número crescente de pessoas. Eu pensava que as pessoas viriam uma vez ou outra, depois não viriam mais, depois viriam outras. E nós fomos vendo que foi aumentando o número de participantes, tanto é que depois já não cabíamos mais quase na mesma sala onde nós nos reuníamos. Com a pandemia, nós passamos esse grupo, digamos assim, online. E, a princípio, nós não sabíamos muito bem qual seria, digamos assim, a nossa rotina online, como seria estruturado os nossos encontros. E tentamos fazer mais ou menos como era as segundas-feiras, em particular, que era o dia da palestra pública. Então, propondo ainda cada dia um tema, um orador, etc, etc. Mas aí, e você talvez se recorde, você fez uma palestra para nós, que foi, se não me engano, em julho de 2020, final de junho, começo de julho de 2020. E dali em diante, você esteve uma segunda vez, uma terceira vez. Então, eu vi que nós estávamos começando a pegar o ritmo da sexta-feira na segunda-feira. Então, eu peguei e mandei uma mensagem para todo mundo que participava do grupo das sextas. Falei assim, gente, o estudo de Joana agora está sendo na segunda-feira. E o pessoal começou a participar. Tiveram pessoas que até hoje não se adaptaram ao grupo, ao estudo online. E o nosso único medo de adaptação, Gelson, sinceramente eu te falo, era a língua. Porque em mais de 20 anos de atividade no nosso grupo, nós nunca tínhamos feito um estudo em português. Sempre foi tudo em italiano, porque era uma nossa premissa essa, de manter e de dar atenção para o público local. E sabendo que o italiano não se dá bem com tradução, eles não gostam nem de legenda, e nem de tradução, eu falei, bom, então não vai dar certo, tem que ser um italiano falando. Mas nós não tínhamos um italiano com esse conhecimento. Ainda não, daqui a pouco, né? Não tinha jeito. Né? Não tinha jeito. Então, nós falamos assim, vamos tentar, então, com a tradução e vamos ver como que vai ser a coisa. Mas já pensando, não digo sendo pessimista, mas já falando, vai ser difícil.
Mas, passados mais de 2 anos, se tornou a nossa atividade principal. E como eu digo assim, a gente não pode nem pensar em tocar no estudo da segunda-feira, que a gente apanha, porque o pessoal fala assim, não, 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 nós vamos continuar. E tanto é que se tornou tão complicado, no certo sentido, para a gente gerenciar isso, que não pudemos voltar com a presença na segunda-feira, porque não ia ter sentido para as pessoas vir aqui para poder ver a palestra depois online, através de um outro monitor, né? Então, recentemente, nós passamos os encontros presenciais para as quartas-feiras, para poder manter o estudo das segundas-feiras. E eu acho que isso já diz muito, porque eu vi, e isso para mim foi um dos sinais mais interessantes, Gelson, é porque, a princípio, muitas pessoas diziam que tinham dificuldade de compreender o estudo de Joana, principalmente nas primeiras fases dos nossos estudos, que era o início, mas eu ver pessoas que, independentemente do conhecimento, ou do conhecimento cultural deles, ou da escolaridade, que eles estudam e participam do estudo de Joana, e depois eles ficam todos entusiasmados, e vêm comentar, e vêm falar, nossa, isso me ajudou, nossa, agora eu entendi isso, ah, mas que bom, ah, eu não vejo a hora que chega segunda-feira, essas coisas todas, e isso, para mim, realmente é motivo de muita alegria, principalmente quando vem das pessoas ainda mais simples, porque as outras eu sei que compreendem, que acompanham. Mas, quando isso acontece com todo mundo, por incrível que pareça, na dificuldade acabou uniformizando de maneira tal que se tornou compreensível para todos. Então, hoje, eles só fazem uma ligação de uma coisa com outra. E a coisa que eu estou mais feliz ultimamente, junto a tudo isso, é que quando nós resolvemos fazer esse grupo para as famílias, vendo a dificuldade de relacionamento, pais e filhos, essas coisas, que nós fazemos 1 hora antes agora do estudo de Joana, Adriana, nós entramos no Joana do mesmo jeito, porque nós vamos começar, e já pedimos ajuda, a doutora Adriana foi tão gentil que participou conosco, e eles não deixaram mais ela embora, e se tornou um encontro esse fixo. Então, agora nós temos 2 horas, graças a Deus, não uma, digamos assim, porque nós temos o estudo das 8 às 9 e das 9 às 10. São, às vezes, públicos diferentes, ou às vezes o primeiro público passa para o segundo estudo, mas eu vejo que o número de pessoas é sempre mais ou menos estável, e eu vejo a alegria, a felicidade dessas pessoas que estão tendo essa oportunidade nesse grupo da família, porque é só para o relacionamento familiar, mas as bases que as pessoas estão adquirindo e estão assim, podendo falar, porque é um grupo de mais troca, onde cada um conta, às vezes, a própria experiência e a análise que está sendo feita, né, em base ao estudo psicológico de Joana, tem sido muito importante. Nós estamos muito felizes. Fico muito contente com as notícias de vocês, porque para nós também, Joana tem sido extremamente enriquecedora para a nossa alma, e poder estar junto, né, cooperando. Então, isso nos alegra bastante. Eu agradeço, nosso tempo, infelizmente, está no final. Agradeço aí a colaboração de vocês, para o público aqui do Brasil ter uma ideia, né, de quanto o trabalho de Joana tem avançado, né, aí, junto ao público europeu, aí no caso aqui da Itália, né, e o quanto realmente, né, o estudo dela não só enriquecedor, mas transformador para todos nós. Então, sim, que possamos, né, torcer que mais livros sejam traduzidos ao italiano aí para vocês terem mais acesso à obra dela, né? A gente poder compor aí um trabalho bonito a partir desse movimento que ela tem iniciado aí de favorecer um trabalho conosco mesmo, né? De poder compreender mais nossos processos internos e, na luz do Espiritismo, poder, então, construir uma caminhada de crescimento espiritual, né? Muito bem, gente. Obrigado, Suzana. Obrigado, Regina. Nós agradecemos. Um outro Obrigada momento aí, tá bom? Então, um abraço a todos que nos assistem, no mais um Debatendo Joana de Ângeles, e até, então, um próximo encontro. Abraço a todos.